apresentar Vamos lá, pessoal. Então, todo mundo vendo minha tela aí? Sim. Tá, vamos lá. Só arrumar aqui. Tá, então só para finalizar, pessoal, só relembrar o que a gente viu na última aula. Então, na última aula nós vimos, então, o amplificador não inversor, né? Então, vimos esse amplificador aqui. E vimos também o amplificador, que não é um amplificador, na verdade, é o chamado de seguidor de tensão, tá? Então, o que o seguidor de tensão faz? Ele é utilizado quando a gente precisa conectar uma fonte de sinal que tem, geralmente, uma impedância de saída a uma carga de baixa impedância. Tá? Então, se eu fosse conectar direto, teria aquele problema, né, que a carga de saída, ela iria pegar e atenuar o sinal no ponto onde eu estou conectando a carga. Então, o amplificador, ele fornece a corrente necessária para que essa tensão nesse ponto aqui não se altere, tá? Então, ele mede a tensão e larga aquela tensão com capacidade de corrente do outro lado, tá? Então, ele é bastante utilizado para isso. Ele não amplifica, ele tem um ganho igual a 1, né? E a gente chama isso de buffer de tensão, né? Buffer de tensão. Existe também outro tipo de buffer, né? Chamado, que vocês viram lá na disciplina de digitais, chamado de buffer digital, né? Então, ele serve também, é basicamente a mesma coisa do que esse, só que lá ele é só para nível digital. É só para colocar 0, vai largar 0, ou colocar 1, nível lógico alto, né, que pode ser 3.3 ou 5 volts, ele vai largar a mesma tensão na saída, tá? Mas não tem valores intermediários, tá? Então é nível lógico alto ou baixo, tá? A gente fez um exemplo aqui, e daí assim, só para finalizar isso aqui, né, eu quero só mostrar uma outra possibilidade que seria assim, então digamos que, o que nós vimos? Nós vimos um amplificador inversor, tá? O amplificador inversor, ele tem a capacidade de amplificar e atenuar um sinal. Então, você pode entrar com 5 volts e sair com mais de 5 volts ou menos de 5 volts, tá? Isso para o inversor, só que daí o problema é que ele invertia o sinal, eu precisaria utilizar, então, se eu não quisesse inverter, 2 amplificadores, tá? Coloco um em série, em cascata com o outro, que a gente chama, né? Daí com isso ele não amplifica, tá? Só que para isso ele vai ter que inverter a tensão primeiro e depois desinverter. Então ele vai jogar o sinal para negativo e depois para positivo, tá? Digamos que eu não queira fazer isso, né? Eu queira apenas utilizar um amplificador não inversor, tá? Como esse que a gente viu antes, né? Só que eu queira pegar e atenuar o sinal. Então, como é que faz para atenuar o sinal sem precisar inverter, tá? Daí, a gente viu esse amplificador aqui, né? Que é um amplificador não inversor, só que ele tem um 1 aqui, ó, né? Então, o ganho dele é parte de 1. Então, eu não consigo atenuar o sinal com esse amplificador, tá? Então, se eu quisesse atenuar o sinal, nós temos algumas opções, tá? Quais opções seriam essas? Nós poderíamos ter aqui, ó, este sinal que vem da fonte V1 aqui, e daí a gente poderia fazer o seguinte, a gente poderia colocar um divisor resistivo, tá? O divisor resistivo, como vocês já viram, ele pega e atenua o sinal. Então, esse sinal aqui, eu não vou chamar esse de V1, vou chamar aqui de, pode ser a tensão de um sensor, por exemplo. Aqui teria um R1, aqui teria um R2, ou também, para não trocar os nomes lá, vou chamar aqui de um RA e um RB, e aqui seria o nosso V1, né, que entraria no amplificador. Então, se eu fizesse isso, eu posso pegar aqui e colocar, por exemplo, um seguidor de tensão, tá? Ele entra no positivo e eu pego o sinal negativo e jogo na saída. Então, aqui nessa saída, vamos colocar um terra aqui, esse VO, ele vai ser, o VO, ele vai ser menor do que o VS, tá? Que é essa tensão lá da entrada. Nós estamos atenuando, tá? Essa é uma possibilidade, tá? Então, o que eu fiz? Eu dividi a tensão com um divisor resistivo e depois coloquei um buffer na saída, tá? Então, se eu colocar uma carga RL aqui, tá? Essa carga RL não atenua essa tensão nesse ponto aqui, no V1, porque tem esse seguidor de tensão aqui com um ganho de tensão igual a 1 aqui, que ele faz um buffer aqui no meio, tá? Beleza até aí. Só que olha o que acontece. Se eu estou querendo ler essa tensão desse VS, o que o VS enxerga? Ele enxerga esse divisor de tensão, tá? E digamos que esse cara tem aqui, ó, um resistor, tá? Isso aqui faça parte da fonte, tá? Então, olha o que acontece. Isso aqui é o meu gerador de sinais, tá? Tem o R da fonte, que é o RS, S de source, né?
e a tensão da fonte, VS. Então, esse divisor resistivo ele vai virar uma carga para esse RS, tá? Claro que aqui eu posso colocar um resistor com um valor bem alto, né? Mas mesmo assim, ainda é uma carga. Então, essa configuração, ela é boa para a saída, mas ela não é boa para a entrada, porque ela vira uma carga aqui, tá? Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia colocar o divisor, o buffer antes do divisor resistivo, tá? Então, essa é uma possibilidade, tá? Qual que seria a segunda possibilidade? Segunda possibilidade, eu posso pegar. Tu necessariamente precisa colocar RA e RB? Eu poderia colocar direto, mas eu quero atenuar o sinal. Digamos que eu quero diminuir o sinal, tá? Então, esse aqui seja 10 volts e eu quero aqui 5 volts, por exemplo, tá? Beleza. Eu tenho que atenuar, tá? Talvez o sensor, por exemplo, uma coisa bem comum é a gente, por exemplo, ler a tensão da rede, tá? A tensão da rede vai ter um sinal que é 220 volts, RMS, ela vai de mais 311 a menos 311. Então tem que atenuar ele para colocar dentro, para ler essa tensão no microcontrolador. Tu não pode atenuar com MOSFET? Então precisa atenuar, né? Precisou para entrar no microcontrolador. Tá? Então eu tenho que diminuir o sinal. Então eu vou. O normal seria colocar um transformador ali no meio, né? Para ele rebaixar o sinal. Só que nós nunca vamos conseguir rebaixar. Como? MOSFET. Daria ou não? Ou com a configuração não é possível? Com uma configuração, tu quer dizer fazer um amplificador, que nem a gente viu em Eletrônica 2 lá? Isso, só que daí com um gate, para diminuir, para baixar a tensão com PWM, né? Mas daí fica muito complexo, não, daí é mais complicado. Teria que ser bem negativo, né? Ele ainda e isso que é negativo também, né? Então, no caso, para ler a tensão na rede, o que geralmente é feito, você coloca um transformador, né? O transformador ele serve para isolar o sinal e também atenuar ele, tá? Então, ele já diminui um pouco. Mas nunca vai chegar até 3.3 volts, né? Então, geralmente você coloca mais um divisor resistivo na saída para atenuar mais ainda, e daí você coloca um buffer na saída para conectar ele no conversor AD, tá? Esse geralmente é o que é feito, tá? Então, essa configuração aqui até poderia ser usada, tá? Porque aqui teria um transformador, talvez, na saída, e daí esse divisor resistivo não seria uma carga tão grande para o transformador, tá? Daí não tem problema. Ok? Mas isso varia de caso a caso, então tem que ser analisado caso a caso, tá? Então, assim, eu vou colocar aqui as possibilidades, né? Depois a gente vê o que a gente pode fazer, né? Então, essa aqui é uma possibilidade, colocar o divisor resistivo e o buffer depois, tá? A outra possibilidade é eu fazer o seguinte, aqui então é a minha fonte, né? Aqui é a minha fonte. Poderia ter feito esse desenho antes, né? Eu posso pegar e colocar o buffer aqui, ó. Tá? E daí eu pegar e atenuar depois. Tá? Então, essa aqui é uma possibilidade. Vê, ó, aqui seria o nosso V1, tá? Aqui seria o VS, tá? Esse aqui é a resistência da fonte, tá? Então, essa aqui é uma possibilidade. Então, aqui teria o RA e o RB. Só que daí, essa aqui, qual que é o problema dessa configuração, hein? O que vocês acham? Não vai ler 5 volts, tu vai ler os 10. Não, aqui, se aqui fosse 10 volts, por exemplo, aqui teria 10 volts. Só que daí, o que eu quero na saída é o VO, né? Então, ele vai atenuar depois, né? Sim. Então, sim, vai estar atenuando. Meu VO vai ser menor do que o meu VS. Ok. Mas qual que é o problema dessa configuração, hein? Se eu conectar uma carga RL aqui na saída? Tu vai Então não vai ficar desacoplado do divisor. Isso, não vai ficar desacoplado o divisor, né? Então essa carga aqui vai fazer um paralelo com esse RB e essa tensão vai ser menor do que ela seria sem a carga, tá? E poderia ser pior ainda, essa carga poderia estar variando, vai saber, né? Vai depender da aplicação. Se a carga variar, então a tensão também vai variar, então não pode, né? Então, essas duas configurações, ó, essa aqui, ó, da esquerda, é melhor para a saída, tá? Ela não tem uma impedância muito alta na entrada, mas tem impedância baixa na saída, tá? Então, se a gente olhar assim, aqui teria o nosso ZI, né? Que seria a impedância de entrada. E aqui, ó, olhando para cá, nós temos o ZO, que é a impedância de saída,
Então, o ZI, que é a impedância de entrada, o que, que essa fonte aqui enxerga? Ela enxerga esse resistor, o série desses dois resistores, porque aqui não vai nada de corrente, né? Aqui vai zero de corrente. Então, a impedância que essa fonte de sinal enxerga é a soma desses dois resistores, é o RA mais o RB, tá? É isso aí que ele enxerga. E a impedância de saída do amplificador, né, que o amplificador termina aqui, ó, tá? Ele enxerga a zero de impedância, né? Um amplificador ideal, né? Ok, agora, esse amplificador aqui, o que, que ele enxerga daqui para cá? Que seria a nossa impedância de entrada. Ele enxerga o terminal do amplificador operacional. Então, aqui tem uma impedância. Quanto que é aqui ainda? Impedância de entrada do amplificador operacional. Bem grande. É bem grande, né? Idealmente é infinito, tá? E aqui, ó, o que, que essa carga vai enxergar quando ela olha para lá? Seria a nossa impedância de saída, tá? Aqui, pessoal, aqui teria que fazer um equivalente Thevenin, olhando desse terminal para dentro do amplificador. Sendo que aqui, ó, nesse terminal, é como se tivesse uma fonte de tensão, tá? Então, esse ZO para nós é como se fosse o equivalente Thevenin, tá? Olhando para dentro do amplificador. Então, como se aqui fosse uma fonte de tensão, a gente ia curto-circuitar a fonte de tensão, tá? Como se fosse o equivalente Thevenin. Então, esses dois resistores ficariam em paralelo, tá? A impedância dos dois aqui é o paralelo do RA com RB, tá? Entendido, mais ou menos? Tá? Não sei se ficou claro essa parte. Uhum. Porque o paralelo é porque no equivalente Thevenin a gente curto-circuita as fontes de tensões, as fontes de tensão. Então, nesse caso, a saída aqui, que é o VO, que não é VO, né? Que o VO está aqui. Essa tensão aqui de saída, ela é curto-circuitada com o terra, né? Só para fazer o equivalente, tá? Então, o meu ZO fica como se fosse o paralelo, ok? Então, tem essas duas configurações, e daí tem uma configuração que seria a mistura das duas, né? Como é que ela seria? Eu posso pegar, então, eu teria aqui a minha fonte de tensão, tá? Assim, RS, tá? E daí, aqui seria o meu VS, okay? Isso aqui é a minha fonte, tá? Eu não tenho acesso ao que está dentro da fonte, é só o que está nos terminais da fonte, tá? Então, eu posso pegar e fazer o quê? Posso colocar um buffer aqui, ó, tá? Aqui, e daí eu posso colocar um divisor de tensão aqui, tá? E daí colocar um buffer aqui na saída também, tá? Acaba que eu tenho que usar dois amplificadores, tá? Então, aqui vai ter o meu VO, ok? Daí aqui eu tenho um RA e aqui tem um RB, tá? Então, essa configuração aqui, ó, ela tem a impedância de entrada aqui, ó, ela é infinita. E a impedância de saída, que é essa impedância olhando daqui para cá, né? O que a carga aqui enxerga? Aqui o meu RL, tá? O que minha carga enxerga? Ela enxerga a saída do amplificador operacional, aqui que tem impedância zero. Então, zero. Então, essa aqui seria a configuração onde eu tenho impedância infinita na entrada e impedância zero na saída, que seria a melhor configuração, né? Claro que daí ela usa dois amplificadores operacionais. Esse é um problema dessa configuração. Tá? Vocês enxergam? Escuta esse caminhão de som passando aqui? Um pouquinho. Mas tá todo. Tá todo o volume. Tá bem baixinho. Nossa senhora. Tá, então é só para retomar isso aqui que não deu tempo de falar no final da última aula, tá? Eita, tá bem do lado, vamos esperar um pouquinho. Nossa senhora. Parece que gás. Não sei o que é isso. É das políticas. Deve ser. É de política, é de política. Daí a cachorrada fica louca, né? Mas que nada, tá? Beleza, então isso aqui é para vocês verem as possibilidades, né? Quando eu preciso atenuar o sinal, tá? Para atenuar, eu preciso colocar um divisor resistivo. Então, isso aqui seria atenuação sem precisar inverter, tá? Eu vou falar depois qual que é uma das vantagens dessa configuração. É o seguinte, ó, eu vou comentar agora, mas depois eu vou retomar, tá? Vocês viram lá no início da aula que o amplificador operacional ele tem duas alimentações, né? Ele tem dois pinos. Um deles é o VCC+, e o VCC-, tá? Quando eu estou trabalhando com inversor,
como ele tem que produzir tensão negativa, ele vai usar essa tensão negativa da alimentação para produzir tensão negativa na saída, tá? Só que essa configuração aqui, ou como ela não inverteu, eu posso pegar o terminal negativo e ligar ele no GND. O senhor tá? pode puxar um pouquinho para a direita, não consigo enxergar. Porque para a direita, deixa eu ver até como é que tá aqui. Seria ali no... Deixa eu dar um zoom, então, nisso aqui. Para a direita aqui? Não, para a esquerda, então, no último lá. Tá. Aqui. Aí eu não estava mostrando aqui. Tá. Então, assim, ó, como esse cara aqui não inverte, tá? Então eu poderia fazer o quê? Pegar essa tensão aqui, ó, vou colocar aqui em cima até. Não sei, tu estava copiando ali que tu queria olhar? Agora deixa. Tá. Sim, senão eu acabei tirando. Só vou explicar aqui, depois eu volto. Então, no terminal do amplificador operacional, né, eu tenho essa tensão aqui, ó, VO. E aqui eu tenho um VCC, né? Tá? Então, se o VO for maior que zero sempre, eu posso pegar esse terminal aqui e aterrar ele, tá? Então, esse tipo de fonte aqui, pessoal, ele fica mais barato, tá? Por quê? Porque eu não preciso produzir tensão negativa, tá? Então, nessa configuração, por exemplo, do seguidor de tensão, onde aqui o VI for maior que zero, o VO vai ser maior que zero, então eu posso pegar esse cara aqui e aterrar, tá? Já no inversor, se eu tiver, por exemplo, aquela configuração inversora lá que eu inverto, depois inverto de novo, então ela passou para negativa a tensão. Então eu preciso ter tensão negativa só para ele fazer aquela etapa intermediária, tá? Então acaba que muitas vezes eu vou precisar usar duas fontes, né, para fazer isso. Então o cara pensa, essa configuração tem que usar 2 amplificadores. Tá, tem 2 amplificadores, mas não precisa ter tensão negativa. Então acaba que no final das contas essa configuração ainda fica mais barata. Tá? Então tem que pensar nesses quesitos também na hora de... Isso tudo eu vou retomar depois, tá, pessoal? Quando a gente falar das não linearidades e não idealidades do amplificador operacional. Porque aqui, ó, nós nem colocamos pino de alimentação, né, no amplificador operacional, né? Mas ele tem uma alimentação, tá? Então a tensão de saída nunca pode ser maior que a da alimentação, né? Porque ele não consegue aumentar a tensão. Ele só vai entre a alimentação positiva e a negativa, tá? Entendido? Então isso aí era tudo coisa da última aula ainda, tá? Podemos seguir para o próximo? Uhum. Tudo certo? Tá? Isso aqui eu vou colocar lá também no mudo daí depois, tá? Feito, pessoal. Vamos lá, então. Então, hoje, o que nós vamos ver? Eu vou parar a apresentação aqui e fazer a apresentação daqui. Na janela. Aqui. Ok. Estão vendo aí? Sim. Então, vamos lá. Então, agora nós vamos ver então, o circuito somador, tá? Que são 2 tipos, né? O somador, na verdade, aqui. Vamos ver 2 amplificadores. O amplificador somador inversor e o amplificador somador não inversor, tá? Então, vamos lá. Primeiro, somador inversor. Então, o somador inversor, pessoal, ele é muito semelhante ao amplificador inversor convencional, tá? Só que ele vai possuir mais do que uma entrada, ok? Então, qual que é a diferença só do amplificador inversor convencional? Ele não teria essa fonte de tensão V2 e R2 e essa VN aqui, tá? Então, ele seria só essa primeira parte aqui, seria o V1, o R1 e o RF, o amplificador operacional, tá? Então, a tensão de saída, ela seria ficar menos RF sobre R1 vezes a tensão de entrada, tá? O que foi feito agora? Foi colocado mais fontes, tá? Então aqui eu coloquei V1, V2 e 3 pontinhos, né, VN. Então seria N fontes ligadas na entrada, tá? Então o que eu quero fazer com esse amplificador? Eu quero somar esses sinais, entregar aqui na saída uma soma desses sinais. Mas para que eu poderia querer fazer isso? Tá? Algumas possibilidades. Lá em controladores, por exemplo, lá na disciplina de sistemas de controle, todas as disciplinas de controle que vocês vão ver que os controladores que vocês vão ver, por exemplo, um controlador proporcional, integral, derivativo, tá? Vocês vão ter uma parcela que é proporcional ao erro, a derivada do erro e a integral do erro. A saída dessas etapas, elas são somadas na saída, tá? Então, eu tenho que utilizar um amplificador somador na saída. Digamos que eu queira, por exemplo, que vai ser o exemplo que eu vou dar depois,
eu poderia usar esse amplificador aqui para amplificar o sinal de um microfone, por exemplo. Tá? Então, eu pegaria o sinal do microfone e daria um ganho nele para depois aplicar numa etapa de potência que vai alimentar uma caixa de som, lá, um alto-falante. Tá? Então, e eu quisesse, por exemplo, utilizar 2 microfones. Tá? Então, o que significa colocar 2 microfones? Eu preciso pegar 2 sinais e fazer eles sair dentro de um alto-falante só. Tá? Então, tem que colocar os 2 sinais juntos. Que operação é essa de juntar 2 sinais, de 2 microfones? É uma operação de soma. Tá? Por quê? Porque a operação de soma é uma operação linear. Tá? Ela não altera as características de cada um dos sinais. Elas estão só misturadas, somadas. Então, uma possibilidade de aplicação disso aqui é eu pegar, e em vez de ser um V1 aqui, poderia ser um microfone 1, um microfone 2. Então, eu somo isso e jogo nesse amplificador, e lá na saída, se eu colocasse isso, passaria por uma etapa de potência, e depois colocasse num alto-falante, eu iria escutar os 2 sons. Tá? Então, isso em mesas de som, isso aí é bem comum. Tá? E daí, com esses resistores, eu posso trocar o ganho de cada uma das etapas, e com isso eu posso trocar o volume, né, da amplificação. Que o ganho, na verdade, seria o potenciômetro lá que a gente gira para trocar o volume do microfone, por exemplo, se é numa mesa de som. Tá? Então, essas são algumas aplicações para esse tipo de circuito. Ok? Então, como é que a gente vai analisar? A gente vai analisar, a partir de agora, todos os circuitos pelo curto-circuito virtual. Tá? Então, o que vai acontecer? Aqui, ó, nós temos o terminal positivo do amplificador somador, que ele está ligado no GND. Então, nesse pino aqui, no VI+, aqui, que é o VI mais, e aqui é o VI menos, no VI+, ele está ligado no GND. Então, ele está com 0 volt, tá? Que está aqui, ó, VI+. E o terminal negativo, ele está ligado através do curto-circuito aqui, ó, tá? Internamente. VI+, tá? Então, o que acontece? Como esses 2 caras aqui estão em curto-circuito virtual, nesse terminal aqui, ó, eu vou ter também 0 volt, porque o terminal positivo está ligado ao 0. Então, aqui fica com 0 volt. Lembrando que aqui não entra corrente, né? Então, aqui tem 0 de corrente, ok? Como é que isso acontece? Ele acontece porque ele mede essa tensão, multiplica por um ganho infinito e produz essa tensão aqui. E essa tensão ela é ajustada de tal forma que esses 2 terminais aqui fiquem na mesma tensão. Tá? Não é que fica em 0, né? Ele fica em 0 porque um terminal está em 0. Então, se esse está em 0, o outro vai ser ajustado para ficar em 0 também. Tá? E daí a corrente que passa por esse microfone aqui, que sai lá do microfone, que passa por esse resistor R1, vai passar por aqui, ó, e essa também vai vir para cá, só que ela não desce aqui, ó, ela segue para lá. Tá? E não vai ter corrente fazendo isso aqui, né? Por quê? Porque aqui é 0, né? Não tem por que a corrente de um microfone interferir no outro. Porque ela vai vir aqui e vai morrer no 0, né? Na verdade, vai ir para o resistor RF, que é produzido, na verdade, pela tensão de saída. Tá? Então, não tem interferência entre os microfones, ok? Entre as fontes do sinal, ok? Então, como é que eu analiso isso? Eu vou pegar e vou assumir esse cara aqui como sendo um nó, ok? E vou fazer o somatório de correntes nesse nó. A lei de Kirchhoff das correntes nesse nó. Sabendo que aqui vai ter 0 de corrente descendo. Tem um curto-circuito virtual entre os 2 terminais. Então, nesse ponto aqui é 0 volt. Então, vou somar as correntes que estão entrando igual às correntes que estão saindo. Tá? Então, temos a corrente do IR1, que é da fonte 1, IR2 até IRN. Tá? E aqui nós temos a corrente do resistor RF. Né? Não sei se eu tinha comentado por que F, né? Porque aqui eu coloco o número, né, pessoal? E aqui eu coloco F. Porque F vem de feedback, né? Feedback, que significa realimentação. Então, eu estou realimentando o sinal de saída para a entrada. Tá? Não sei se eu tinha comentado isso antes, mas o F é de feedback. Realimentação. Que é daquela realimentação negativa, né? Porque ele realimenta para o terminal negativo. Tá? Então, eu vou somar as correntes que estão chegando nesse nó, que todas elas vão ser igual à corrente que está saindo. Tá? A corrente de cada um desses resistores é a corrente, essa corrente aqui, R1. Então, eu vou pegar a diferença de tensão que eu tenho em cima do resistor. Então, por exemplo, do R1, nesse ponto eu tenho V1, tá? E nesse ponto aqui eu tenho 0, tá? Então, é V1 menos 0 dividido por R1, tá? Essa aqui é a corrente IR1. E assim a gente faz para todos eles, até a corrente IRF, tá? A gente sabe que como veio corrente das fontes, essa corrente vai ter que seguir para cá.
Então, ela vai produzir um positivo assim, ó, tá? Apesar daqui estar 0 volt, tá? Para a corrente ir para lá, provavelmente, talvez essa tensão aqui tenha que ficar negativa, né? Por isso que o nome é inversor, né? Então, a corrente sempre vai do terminal mais positivo para o mais negativo. Se aqui tem 0, aqui tem que estar negativo, tá? Por isso que ele é inversor, tá? Por isso que olhando assim a gente vê que ele inverte, tá? Porque ele também tem uma representação negativa e assim por diante, tá? Então, esse cara aqui vai produzir uma corrente da esquerda para a direita, tá? Que vai ser 0, né? Que é o terminal mais positivo, é 0, tá? Menos a tensão de saída que está no terminal negativo, que é VO, dividido por RF, tá? Daí depois o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e isolar o VO, né? Para ver o nosso ganho de tensão. Então, eu passei esse RF multiplicando para o outro lado, então ele vai vir multiplicando todos os resistores em cima, ó, ele vai aparecer em todos, ó, tá? E esse negativo vai para o outro lado, por isso que ele vai ficar negativo aqui, ó, tá? Vai ficar menos V1 vezes RF sobre R1 e assim por diante. Se vocês olharem só essa parcela aqui, ó, isso aqui é o amplificador inversor, né? Tá? O amplificador inversor é essa equação aqui, tá? Só que esse aqui é como se fosse múltiplos amplificadores inversores ligados todos em paralelo, né? Porque daí eu estou somando eles, tá? Eu estou somando, né? Apesar de ter um negativo, eu somo eles, né? Porque apareceu um sinal de mais aqui, ó. Por isso que ele é um somador. Eu somo eles, só que no final eu pego essa resposta e inverto, multiplico por menos 1, tá? Não é porque tem um menos que eu seria subtrator, não, ele não está fazendo subtração, ele está somando e depois invertendo, ok? Então, o R1, o R2 até o Rn, pessoal, ele pega e ajusta o ganho de cada uma das fontes, tá? Enquanto que o RF, ele pega e ajusta o ganho de todas juntos. Poxa vida. Carro de som passando aqui do lado de novo. Então, o RF, pessoal, ele ajusta o ganho de todos juntos. Então, se eu quisesse, por exemplo, eu tivesse uma mesa de som, tá? Eu teria, por exemplo, um amplificador para cada microfone, tá? Então, seria o R1 até o Rn, teria N microfones. Eu posso trocar o som de cada um deles. E eu tenho também o RF, que seria o ganho total, tá? Eu quero mutar todo mundo, só diminuo o ganho de todos juntos, tá? Enquanto que os outros eu altero individualmente, tá? Beleza? Entendido? Dúvidas? Perguntas? Beleza. Tranquilo, né? Ele é bem parecido com o amplificador inversor, tá? Vamos fazer um exemplo aqui, tá? Eu vou fazer, eu acho que lá na prancheta que eu tenho mais liberdade para fazer, tá? Tenho que parar a apresentação e vou trocar a janela. Aqui, só que eu vou vir para a aula 3. Ok, todo mundo vendo aí? Sim. Tá, beleza. Então vamos fazer um exemplinho aí. Ó. Então, o que nós temos aqui? Ó? Considerem o sinal de 2 microfones, tá? Cada um com amplitude de 100 milivolts, tá? Então, como ele é um microfone, pessoal, ele pode produzir, talvez, um sinal que vai ser alternado, né? Então, a voz, quando ela atinge o microfone lá, ele produz variação de tensão em cima lá do microfone. E essa tensão pode ser positiva e negativa, tá? Depende de qual tipo de microfone tem algumas outras considerações aí que talvez eu comente mais para frente, tá? Mas vamos supor que esses microfones tenham uma amplitude de 100 milivolts, tá? 100 milivolts. Então, o que eu quero? Eu quero projetar um circuito somador que eleve a amplitude do sinal, né, para mais ou menos 10 volts e permita que ambos os microfones sejam utilizados simultaneamente, tá? Ambos os microfones devem ser igualmente amplificados, tá? Então, aqui, o que acontece? Nós temos que tomar um cuidado. Primeiro, meu sinal de saída, eu quero que ele tenha no máximo 100 milivolts de amplitude. Desculpa, falei bobagem. No meu sinal de saída, eu quero que a minha tensão máxima seja mais ou menos 10 volts. Então, aqui tem 10 volts. E o meu sinal de entrada, aqui é mais ou menos 100 milivolts, tá? E aqui a gente tem que tomar cuidado com as palavrinhas, né? Eu falei o seguinte, eu quero que eles sejam igualmente amplificados, tá? Então, o ganho dos dois tem que ser o mesmo, tá?
e eu quero que eles sejam usados simultaneamente. Tá? Então, vai ter um certo momento que eu vou ter o som, pessoal, ele não é sempre 100 milivolts, né? 100 milivolts é como se fosse o máximo de tensão produzido pelo microfone, tá? Então, eu vou ter, talvez cada microfone está sendo falado com uma voz diferente, um formato de áudio diferente, tá? Então, o que vai acontecer? Se os dois forem usados simultaneamente, em algum momento, vai ter uma coincidência de os dois estarem no máximo, tá? Então, quando a gente vai projetar isso aqui, a gente tem que projetar para os valores máximos, tanto de entrada quanto de saída, tá? Entendido? Então, vai ter esse cara que vai estar com 100 mili e esse cara aqui vai estar com 100 mili também, tá? Beleza? Então, vamos lá. Eu vou pegar, já que a gente está fazendo do zero, vamos fazer essa análise aí também do ganho, né? Para a gente obter o ganho, para a gente treinar, né? Como é que a gente vai obter esse ganho, tá? Então, vou refazer aquilo que eu fiz no slide aqui, só que daí com esse circuito nosso. Então, aqui nós teríamos essa fonte aqui, que seria a fonte V1. Aqui nós teríamos o resistor R1, tá? E daí aqui nós vamos ter a nossa fonte V2, tá? E aqui nós temos o nosso resistor R2, ok? Então, aqui ó, seria o ponto que seria a tensão VI menos, tá? Que é a tensão aqui, ó, tá? Esse terminal aqui está conectado ao terra através de um curto-circuito virtual, tá? Que é o nosso VI mais, ok? E aqui nós temos o nosso RF e aqui é o VO, tá? Então, como é que fica aquela análise? É basicamente a mesma que nós fizemos antes, tá? Vou até colocar uma caneta vermelha aqui, ó. Então, aqui nós temos o nosso, vamos chamar isso aqui de I1, e isso aqui é a nossa corrente I2, e aqui nós temos a nossa corrente IF, tá? Então, a gente vai fazer um somatório das correntes nesse ponto aqui, nesse nó, tá? Então, é lei de Kirchhoff das correntes. Então, o somatório das correntes vai dar aqui o I1 mais o I2, que está chegando ali também, é igual ao IF, tá? E daí? Então, aqui nós temos que a tensão a corrente 1, pessoal, é a diferença de tensão em cima desse resistor dividido pela sua resistência. E no R2 também. Então, aqui vai ficar... aqui a gente sabe que está um curto-circuito virtual, então aqui vai ser 0 volt. Então, nesse terminal positivo nós temos V1, terminal negativo nós temos 0. Então, vai ficar V1 menos 0 sobre R1, mais V2 menos 0 sobre R2. E aqui, a gente sabe que a corrente vai da esquerda para a direita, né? Então, ela vai entrar no positivo aqui, né? Porque a corrente da esquerda para a direita, ela sempre entra no positivo, no resistor. No terminal positivo, nós temos 0 volt, tá? Tem 0 volt. E no terminal negativo, nós temos VO. Então, vai ficar 0 menos VO sobre RF, ok? Então, o nosso VO, pessoal, isolando ele vai ficar o menos, né? Porque vai para o outro lado. E o RF vai multiplicar todo mundo. Então, vai ficar RF sobre R1 vezes V1, tá? Mais V2 vezes RF sobre R2, ok? Beleza, então essa aqui é a nossa equação, ok? Então, nós temos que agora substituir valores aqui para a gente tentar achar os ganhos, tá? Então, vamos ter, na verdade, algumas restrições, né? Então, quais são essas restrições aí para a gente encontrar os ganhos, tá? Então, a gente sabe que os ganhos, pessoal, devem ser iguais, tá? Iguais tanto para o V1, tanto para o V2, como está dito ali, né? Olha lá. Ambos os microfones devem ser igualmente amplificados. Então, quem que é o ganho de tensão de cada um, tá? Ganho de tensão, pessoal, a gente sempre define assim, né? AV igual VO sobre a tensão de entrada, tá? Só que aqui tem duas entradas. Então, quando a gente fala de ganho, a gente tem que sempre considerar uma entrada e uma saída, tá? Então, o ganho do V1 é como quando eu tenho V2 igual a 0. Daí ele iria eliminar esse cara aqui, ficaria só essa parte. Então, isso aqui, ó, é o ganho de tensão do 1. E isso aqui, ó, é o ganho de tensão do 2, tá?
Então, esses dois caras aqui devem ser iguais, ok? Os ganhos de tensão devem ser iguais. Então, vou dar um zoom aqui. Deixa assim. Então, o AV1, ele tem que ser igual ao ganho do 2. Tá? Ou seja, RF sobre R1 tem que ser igual a RF sobre R2. Ok? Então, o que acontece? O RF já está igual para os dois, né? Então, para esses dois caras serem iguais, o R1 tem que ser igual ao R2. Ok? Beleza. Então, esses dois caras têm que ser iguais. Ok? E daí, o que nós precisamos saber? Isso aqui eu ainda poderia, então, dizer que isso aqui eu vou chamar de R. Tá? Então, vai ficar assim, ó, RF igual a R. Então, esse aqui é o nosso ganho. Tá? Vou apagar esse cara aqui. Então, se a gente substituir isso aqui, ó, vai ficar assim, ó, tá? Vamos pegar isso aqui e vamos substituir ali, tá? E isso aqui também. Então, vai ficar como? Nosso VO, ele é menos... Quando eu substituir ali, ó, vai ficar esse termo igual a esse. Então, vai ficar assim, ó, RF sobre R. Isso aqui é igual a V1 mais V2. Ok? Agora nós temos uma equação que está os dois V1 ligados ali. Então, o que nós podemos fazer? Agora nós podemos tentar encontrar o ganho. Tá? Vamos jogar valores aqui dentro. A gente sabe que quando a gente tiver com a máxima tensão nos dois, lá na saída vai ter, então, vai ter 10 volts. Quando aqui for 100 mili e aqui for 100 mili, lá vai ter que dar 10 volts. Então, nós vamos colocar os valores ali dentro. Tá? Então, vamos fazer assim, ó. Vamos colocar aqui, ó, 10 volts, tá? E daí a gente tem que tomar cuidado. Esse cara é inversor, ok? Então, RF sobre R. Então, aqui, se ele é inversor, aqui dentro nós temos que colocar o mínimo negativo das tensões. Então, aqui vai ser menos 100 mili. Tá? Menos 100 mili. Ok? Então, isso aqui vai dar menos 200 mili. Tá? Vamos colocar do lado aqui. Então, isso aqui vai ficar 10 volts igual a menos RF sobre R. E aqui vai ficar menos 200 mili. Ok? Então, menos com menos vai dar mais. Ele vai passar, aqui está multiplicando, vai passar dividindo. Vai dar com RF, ele vai dar 10 sobre 200 mili. Ok? 200 mili, pessoal, é 1 sobre 5. Tá? Então, isso aqui é 10 sobre 1 sobre 5. Né? 1 sobre 5 dá 0,2, né? Que é 200 mili. Então, esse 5 vai para cima, isso aqui vai dar 50. Ok? Então, o RF, pessoal, ele tem que ser 50 vezes o R. Beleza? Daí aqui eu tenho que pegar e escolher valores, né? Então, um valor simples aí da gente escolher, eu colocaria um R igual a 10K, por exemplo. Tá? Vocês vão ver bastante esse número aí, o pessoal ficava... ria sempre, porque nas aulas práticas a gente sempre acabava com os resistores de 10K no almoxarifado. Então, geralmente é um valor mais prático de se usar, né? Para ficar fácil fazer os cálculos. Tá? Então, se o R é 10K, o R1 vai ser igual ao R2, né? Por causa disso aqui, né? Também vai ser 10K. No outro também era 10K, né? No outro também era 10K, vai ser quase sempre 10K. E daí 50 vezes 10 aqui vai dar 500K. O RF, né? Daqui. Vai dar 500K. Ok? Então, essa aí é o nosso... Os dois valores, os três valores, na verdade, que a gente precisa escolher. Ok? Tranquilo, né? Bem tranquilinho. Beleza. Podemos... posso até mostrar uma simulação desse cara aí para vocês. Tá? Posso trocar aqui de slide? Vamos botar o pecinho aqui. Tá. Vou parar a apresentação aqui. Parar a apresentação. Vou... Uma janela. Todo mundo vendo a tela do pecinho aqui? Sim.
Vou montar, então, aquela simulação ali para vocês, tá? Então, como é que eu simulo o amplificador operacional aqui no PSIM? Tá? Então, ele é bem simples. Vocês podem vir aqui, ó, nesse botãozinho, ó, aqui é a biblioteca, tá? Essa aqui é a versão 9 que eu estou usando aqui, tá? Eu vou digitar aqui, ó, amp-op. Então, vão ter essas 5 opções, tá? Eu vou colocar algumas delas aqui para mostrar para vocês. Vou colocar 5 aqui para mostrar para vocês qual a diferença entre eles, tá? 5 opções. Então, se vocês virem na primeira opção, ó, o que tem aqui dentro? Esse aqui é o amplificador ideal, tá? Então, se vocês clicarem no help dele ali, ó, e vocês vão ver aqui que é o amplificador ideal. A única limitação desse modelo e de todos os modelos é que ele só funciona com realimentação negativa, tá? Que vai ser o que nós vamos usar nessa primeira parte da disciplina. Depois, quando a gente estiver usando realimentação positiva, ele não funciona. A gente precisa pegar e utilizar outra coisa, de outra maneira, fazer a simulação, tá? Então, a única coisa que a gente tem que tomar cuidado quando está utilizando esse amplificador é que aqui, ó, vocês têm que colocar a tensão máxima do sinal de saída, tá? Que, na verdade, é a tensão de alimentação. Então, se vocês precisam de um sinal de 5 volts na saída, o VS+, aqui, ó, ele tem que ser maior do que 5, tá? Senão ele vai saturar em 5, tá? Só isso. Esse é o ideal. Então, a única limitação é a tensão de alimentação. Esse segundo, pessoal, ele também é ideal, tudo igual, só que ele tem um terminal de GND, tá? Tem um terminal de GND para forçar essa tensão aqui em GND e essa tensão de saída ser referenciado ao GND que você quiser, tá? Porque o PSIM, ó, esse cara aqui, não tem GND, né? Então, quando você coloca um GND aqui, o primeiro GND que ele pegar, ele vai referenciar aquele. Só que se eu tiver GNDs diferentes no PSIM, eu sinceramente não sei qual deles que ele vai pegar, tá? Então, não sei se essa tensão vai ser referente a qual GND, tá? Porque eu posso ter GNDs diferentes, tá? Então, esse aqui força a ser aquele GND. E esse terceiro, pessoal, ele tem mais parâmetros, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, a resistência de entrada, ó, input resistance. Esse cara aqui é a nossa impedância de entrada, tá? Que eu falei que no amplificador ideal ela é infinita. Aqui, ó, ela vale 10 mega, tá? Que é um valor bem grande já, né? Mas a gente pode botar outros valores. Quero colocar 1 giga. Pode colocar, não tem problema, tá? Esse cara aqui, ó, é o ganho que lá na aula eu chamei de AD, que é o ganho diferencial, tá? Aqui ele chama de AO, tá? É AO porque é na frequência zero. Ele é para o ganho só para frequência zero, para nível DC. Porque o ganho, isso a gente vai ver numa aula específica, o ganho diminui conforme a frequência aumenta, tá? Mas isso a gente vai ver mais para frente. Aqui, ó, em qual frequência que o ganho vai ir para 1? Tá? Porque o ganho é infinito, mas ele vai caindo. Em alguma frequência ele vai chegar em ganho 1. E esse cara aqui ele chega em 10 MHz. Tá? Também vai ser falado numa aula específica. Aqui ó, seria a nossa impedância de saída, que eu disse que era zero no ideal, né? Aqui ele coloca um valor. Aqui está 80 ohms. Tá? Aqui a corrente máxima de saída, 30 mili. Então, se passar 30 mili, ele satura. E as tensões de alimentação. Ok? Esse ele chama de nível 1, ó. Amp-op, ground, né, porque tem um terminal de terra, e nível 1, ó, level 1, tá? Que tem todos esses níveis de simulação. Daí tem esse quarto aqui, que ele é a mesma coisa que o primeiro. Na verdade, desse aqui para esse aqui, eu acho que... Ah, tá, só muda que o terminal é invertido, ó, tá? Esse terminal tá negativo, tá embaixo, e esse aqui tá em cima. Ele criou outro componente que você... A gente vai precisar desse terceiro? Como? Assim, a nossa entrada a gente sabe que é mais ou menos 100 mili, né? Isso. Mas a gente não sabe a frequência. A frequência aqui eu não falei, né? Mas eu vou colocar uma frequência genérica ali, tá? Aqui, quando a gente não sabe, a gente pega essa frequência aqui e chuta um valor muito maior, 100 vezes maior do que a frequência que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, a frequência de áudio, ela vai até 20 kHz, tá? 20 kHz. Então, a gente colocaria, tipo, 100 vezes maior, né? Que daria, tipo, 2 MHz. Então, essa aqui já está bem acima, ó. Tá 10 MHz. Então, esse amp-op não teria problema. Amplificador operacional de 2 MB é bem fácil de achar. É um amplificador bem comum com 2 MB, tá?
Ok? E esse último aqui é a mesma coisa com os parâmetros, só que sem o terminal de GND. Tá? Então eu vou, só para começar aqui, eu vou simular com o primeiro ali, pessoal, que daí é o amplificador comum aqui, ó, só com limitação de tensão. Se a gente não sabe qual que é a tensão, como a gente está trabalhando com mais e menos 10, tá? Então eu vou botar tipo 12 volts aqui, tá? Um pouco acima. Okay? Se botar 10 vai funcionar beleza também. Tá? Dá para marcar a caixinha para ficar mostrando ali que tá. Eu gosto de marcar às vezes porque daí você olha e já sabe o que está acontecendo. Pode colocar assim, inclusive, ó. Mais 12 menos 12, para dizer que ele vai até 12 menos 12. Ok? Então temos que montar os resistores aqui. Então, vou colocar esse resistor aqui, ó, este aqui e este aqui. As fontes, eu vou colocar então fontes alternadas aqui, ó, tá? Mas eu poderia colocar uma fonte contínua, sem problema, tá? Uma fonte contínua. Ok? Tá? E daí eu vou pegar e vou juntar esses dois terminais aqui, ó, e vou levar para o negativo, tá? E o positivo, eu vou colocar um resistor, tá? Vamos ligar o RF aqui. E é isso aí. Tá? E esse cara eu vou chamar então de RF, não precisa, mas se quiserem, né? 500K. Esse cara aqui ó, é o nosso R1, que é 10K. E esse é o nosso R2, que é 10K. Ok? Aqui então vai ter 100 mili, tá? Então vou botar aqui ó, 100 mili. E aqui tem uma frequência, tá? Então essa frequência não foi especificada, mas está na faixa de áudio, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 1K, uma frequência de 1 kHz, tá? E esse cara aqui, ó, eu vou colocar também 100 mili e vou colocar o mesmo valor aqui, depois eu troco, tá? Ok? Vou colocar algumas ponteiras. Então esse aqui é o nosso V1, V2, esse aqui eu vou chamar de V negativo e aqui eu vou colocar o V+, tá? Então esse aqui é o V1, V2. Esse aqui eu vou chamar de V menos, tá? E aqui eu vou chamar de VO, né? Aí, tá montada a simulação. Aí eu vou pegar e vou colocar o controle de simulação aqui, vem Simulate, Simulation Control, tá? Aqui eu tenho que colocar um passo de simulação, pessoal, que daí é o seguinte, uma dica, né, para a gente pegar e pegar o passo de simulação, ó, vocês vêm aqui, Utilities, calculadora, né? Se a gente está trabalhando com 1K, 1 dividido por 1K vai dar um período de 1 mili, tá? Então, o normal é a gente pegar a maior frequência que a gente tem no sistema, tá? A maior frequência vai dar o menor período, pega esse período e divide por 100, tá? Divide por 100, vai dar esse númerozinho ali, 1 na menos 5, tá? Significa o quê? Que dentro de um período de 1 mili, eu vou ter 100 pontos, tá? Vou ter 100 pontos ali dentro, tá? Beleza, coloquei ali, ó, e daí aqui, ó, 10 mili vai dar 10 ciclos, tá? Podemos botar até uns metade, botar 5 ciclos só, tá? E é isso aí, podemos rodar a simulação, tá? Então, vou colocar aqui, ó, V1 e V2 na primeira tela de cima aqui, elas são iguais, né? E daí, atenção no V-, tá? Que é esse terminal aqui, ó, V-, tá? Vocês estão vendo essa tela aqui? Vocês estão vendo a Não, tela? acho que abriu uma janela e a gente não Tá, isso, tá. Então, deixa eu pausar a simulação aqui. vai ter que compartilhar a tela inteira, acho. Eu tenho que compartilhar a tela. Isso aí. A tela inteira. Aí, né? Estão vendo tudo agora, né? Sim, é. Tá. Então, aqui, ó, aqui que eu coloquei o V-, aqui tá o VO, tá? Rodei a simulação, veio para cá. Então, na tela de cima eu coloquei o V1 e o V2, tá? Na tela do meio eu coloquei o V-, e na tela de baixo eu vou colocar o VO, tá? Então, olhem aqui, ó, no sinal de entrada, ó, eles estão os dois em fase, né? Se eu colocar esse carinha aqui, ó, e ver os valores, ó, o V1 e o V2 são iguais, tá? Iguais. Então, estão em fase.
E daí, a tensão de saída somou 100 mili com 100 mili, deu 200 mili, e eu amplifiquei esses 200 mili, tá? Com um ganho igual nos dois, né? Que o ganho foi ganho de 50. Então, ele deu 50 de ganho em cada uma das entradas. Tanto é que se eu zerar uma, ó, vou vir aqui na simulação e pegar o V2, ó, esse cara aqui, ó, e coloquei para zero, e daí rodei a simulação. Então, olha aqui, o V2 está em 0 e o V1 está em 100 mili. A saída vai estar em 5, né? Porque ele deu 50 de ganho em cada um, tá? Então, se eu desligasse uma saída, eu até poderia aumentar o ganho da outra, né? Só que eu não posso os dois ao mesmo tempo, tá? Posso colocar ganho de 100 em uma entrada com a outra quando estiver em 0, tá? Mas os dois juntos não dá, tá? O que eu posso fazer, ó, eu posso colocar 100 milha aqui e trocar a frequência, né? Posso colocar uma frequência quebrada aqui no meio. Colocar, por exemplo, um ponto, sei lá, botar um número quebrado, tipo 59K, tá? Então agora os picos não vão mais coincidir de imediato, mas eles vão coincidir em algum momento, tá? Até vou aumentar o tempo da simulação aqui, a 10 mil, e vou rodar. Então olha aqui, ó, o V1 está numa frequência, o V2 está em outra, tá? Então, deu uma coincidência, em algum momento dá uma coincidência dos dois estar no máximo, que deu mais ou menos por aqui, ó, tá? Deu logo no início, deu uma coincidência, ó, os dois estão no mínimo, tá? E daí no máximo deu os meus 10 volts, tá? Então, como a gente não sabe a frequência, tá? A gente tem que pegar o pior caso. O pior caso é que ó, os valores máximos, né? Então, tá garantido que não vai saturar, ok? Entendido? E olha aqui, ó, o que eu poderia fazer? Ó? Então, ó, a tensão máxima de saída é 10 volts. Eu vou colocar aqui ó, 8 volts de saída. Tá? Então, seria o caso de eu escolher uma alimentação para o amp-op errada. Uma tensão abaixo da tensão máxima de saída. No momento que eu simular, ó, ele vai pegar e vai cortar o sinal de saída aqui. Ó. Ele vai grampear em 8 e embaixo em menos 8. Então, ele não vai funcionar direito. E quando ele não funciona, olha a tensão no V- aqui, que é essa tensão nesse terminal aqui, ó. Aí posso, inclusive, dividir a tela aqui. Sim, ó. Olha essa tensão V-. Tensão V- pelo curto-circuito virtual, ela deveria ser 0. Só que quando satura, o amp-op não consegue funcionar direito, porque ele saturou. E daí essa tensão no V-, ela deixa de ser próximo de 0. E dá esses valores aqui, ó. Tá? É quando o amp-op sai da região linear dele. Tá? Se eu colocar aqui, então, a tensão normal, que é tipo maior que 12, maior que 10, vou botar 12. Vou botar 10 aqui, né? Daí fica exatamente naquela tensão. E vou rodar a simulação. Então, olha quanto que ficou a tensão no V-. Ficou vezes 10 na menos 5. Tá? Então, isso aqui é 80 microvolts. A tensão bem pequena. Tá? Praticamente é zero. Né? A gente não disse que era zero. É praticamente zero. Tá? E a tensão VO aqui não está distorcendo. Entendido? Vou salvar isso aqui. Belezinha. Belezinha, barbada, né? Salvar aqui, né, tem simulações aqui. Isso aqui é o amplificador somador e inversor. Fica da recordação. Tá? Posso mandar depois a simulação também, mas isso aqui vocês, na verdade eu não vou mandar, vocês fazem a simulação, mas que é fácil de fazer. Então nos exercícios lá vocês têm que, para verificar a resposta, vocês montem essa simulação aqui que fica mais... Daí vocês sabem, você não precisa gabarito, né? Vocês sabem achar a solução. Beleza? Barbada, né? Então não tem muito mistério, cara. Aí é bem fácil de fazer essa análise, tá? Vamos fazer o que agora? Vocês enxergam bem a apresentação assim também? Sim. Sim? Tá, então vou deixar assim, não precisa trocar. Né? Tá, então resolvemos esse exercício aqui lá no Sketchbook, depois eu coloco no PDF para vocês também, tá? Beleza, então, vimos então o somador inversor, tá? Só que é aquela mesma questão. Eu preciso de tensão negativa no amp-op para ele funcionar, tá? Porque a tensão vai para negativo se o sinal for positivo na entrada, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer um outro tipo de circuito, que é o chamado circuito somador não inversor, tá? Então, esse circuito aqui, ele não inverte, tá? Daí, poderia ser utilizar um amp-op sem
sem tensão negativa, só com positiva se o sinal de entrada não ficar negativo, tá? Senão vai ser o mesmo problema. Ok? Então, essa aqui é a estrutura dele. Tá? Então, vocês podem ver que isso aqui, na verdade, é uma mistura, né, do amplificador não inversor com o somador de antes, com mais do que uma entrada. Então, eu peguei antes, o que era o somador não inversor? É quando eu tinha só o R1 e o V1 aqui, não tinha essas fontes aqui. Então, ele entrava lá, ó, nesse ponto e aplicava no não inversor. Só que agora foi colocado mais fontes, mais resistores, para pegar e juntar os sinais. Tá? Eu estou juntando os sinais. E a análise vai ser a mesma coisa, né, pessoal? Eu vou pegar e vou fazer um curto-circuito virtual, né, entre os terminais aqui, ó, positivo e negativo, tá? Não vai ter corrente entrando nesses terminais, né? Então, essa corrente aqui vai ser 0 amperes, tá? Daí, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar a tensão nesse terminal aqui e a tensão nesse terminal aqui e vou igualar as duas. E com isso eu acho o ganho de tensão, tá? Bem simples, tá? Então, olha aqui, o que eu vou fazer? Vou primeiro encontrar as tensões nos terminais e igualar. Então, nesse terminal negativo aqui, ó, é bem fácil, né? Aqui é 0 de corrente. Então, essa tensão aqui, ó, ela só depende da fonte de saída, né, que é produzida pelo amp-op, e do resistor RF e do RA. Tá? Então, eu só vou fazer um divisor de tensão aqui, ó. Essa tensão VI-, né, que é o terminal negativo do amp-op, é a tensão em cima do resistor A. Tá? Então, é VO vezes RA dividido pela soma dos dois. Barbada, né? E depois temos que achar a tensão aqui, ó, que é o V in mais, tá? Que eu acabei riscando em cima, tá? Que é o V in mais. Ok? Como é que eu faço para achar a tensão nesse terminal aqui, ó? Então, a tensão nesse terminal aqui, ó, como não tem corrente entrando aqui, ó, ela é a tensão aqui, ó, que é produzida por todas as fontes. Tá? Que aqui eu botei N fontes. Fonte 1, 2, 3, 4, 5 até N. Tá? N pode ser qualquer número. Tá? Positivo maior que zero. Então, como é que eu acho essa tensão? Eu vou fazer o quê? Eu vou calcular por superposição. É uma maneira, né? Outra maneira seria fazer por nós, por exemplo, somar todas as correntes que estão entrando nesse nó aqui. Seria uma possibilidade. Eu gosto de fazer por superposição, porque daí fica isolado, tá? Todas as tensões, tá? Então, eu fiz assim, ó. Como é que a gente faz por superposição? A gente considera uma fonte por vez, tá? Então, aqui eu teria a fonte 1, então eu zero todas as outras fontes, tá? Então, eu zerei a 2, a 3, a 4 até a N, tá? Calculo o V in linha, né, que é uma fonte. Depois eu zero a primeira, deixo a segunda e zero as outras. Eu calculo o V in mais duas linhas. E depois eu deixo só a última, né? Eu zero todas as outras e calculo o Vn, seria N vezes linha aqui. Tá? N linhas, tá? No outro tá certo, é só ali que eu não tinha arrumado. Tá? Então, eu posso calcular cada uma delas. Como é que eu faço isso? Por exemplo, do V in mais linha, que é a contribuição da primeira fonte. É bem simples, ó. Já não é tão simples assim, né? Mas olhando assim, vocês veem que é o seguinte. Esses resistores do 2 até o N, eles vão ficar todos em paralelo. Porque a corrente vai sair daqui, ó, tá? E vai chegar nesse ponto e vai vir para cá, né? Vai se dividir, tá? Porque a corrente tem que voltar para o terra. Então, todos esses resistores aqui, ó, eles vão ficar todos em paralelo, tá? Tudo aqui vai estar em paralelo, ok? Então, para calcular a tensão, nesse ponto aqui, ó, é um divisor de tensão. É essa fonte vezes esse resistor aqui equivalente, dividido por o R1 mais esse equivalente. Então, quanto que é esse resistor equivalente aqui? É o paralelo do 2 até o N. Tá? Então, é do 2, do 3, do 4, do 5 até o N. Tá? E então vai ficar depois o R1 dividido por esse paralelo aqui também. Tá? Então, aqui ficou de uma forma genérica. Né? As duas barrinhas significa que eu estou fazendo o paralelo de todos desses dois resistores. Eu acho que eu comentei isso lá em circuitos também, né? Quando eu uso R1 paralelo com R2, né? Isso aqui é a operação de fazer o paralelo do 1 com o 2, tá? Eu posso fazer o paralelo com quantos eu quiser aqui, né? R3, por exemplo, tá? Então, eu tenho que entrar naquela fórmula do 1 dividido, né? Então, nesse caso aqui, isso aqui seria igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, né? Então, se tivesse mais aqui, ele vai colocando embaixo ali e sai isso aqui. Então, isso aqui vai dar um número, né?
paralelo de todos esses caras aqui vai dar um número, ok? Depois, eu tenho que fazer o paralelo do... Vamos apagar essa riscaria aqui. Eu tenho que fazer um paralelo, calcular a contribuição, né, da segunda fonte, do V2. Então, vou zerar todas as outras e deixar só o V2, tá? Então, como é que vai ficar a tensão de saída? Vai ficar V2 vezes quem? O paralelo de todos esses resistores aqui, né? Que eles vão estar em paralelo, tá? Porque o mais vai ficar aqui, o mais vai ficar aqui, tá? A corrente sai daqui e vai para cima e para baixo, tá? Então, o mais fica aqui, o mais fica lá. Então, o R1 está em paralelo com o 3, o 4 até o N, tá? Então, por isso que aqui, ó, vem 1, o 2 não aparece aqui, né? Porque o 2 não está em paralelo. Então, ele vai aparecer só aqui, ó. Então, pulo 2 do 3 até o N. Tá? Então, essa aqui fica uma forma genérica, né? Até o N, né? Do N, então, vai ser... A contribuição dessa fonte vai ser o paralelo de tudo que tem até chegar no N, tá? E daí faz o divisor com o Rn, né? Que seria o último, né? Esse N poderia ser 2, 3, 4, né? Então, aqui vai ser... O paralelo desses caras aqui vai do 1 até quem? Até o N menos 1, né? Que é o penúltimo resistor, tá? E dividido por Rn mais o paralelo de todos aqueles caras ali. Daí depois, o que é a tensão total? Tá? É a soma da contribuição de cada fonte. Tá? Que vai dar essa equação. Tem que substituir isso aqui, né? Isso aqui e isso ali, né? Ok? Beleza? Então é por superposição. A gente vai fazer com menos resistores, né? Com 2 ou 3 resistores. Então vai ficar bem tranquilo de fazer. Tá? Então, como é que eu faço? Então, o VI menos eu já calculei, né? Que é o divisor de tensão, né? Porque é essa tensão aqui. E o VI mais é essa soma absurda aqui, né? Esse número louco aqui, né? Aqui faltam 3 pontinhos, né? 3 pontinhos mais o Vn, que é a contribuição de todas as fontes, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Como tem um curto-circuito virtual, a gente vai igualar pelo curto-circuito virtual, VI menos é igual a VI mais, tá? Então, eu vou igualar esse cara aqui, ó, que é o VI mais, com tudo isso aqui, que é o VI menos, tá? Ao contrário, né? Esse aqui é o VI mais e este aqui é o VI menos, tá? E daí, o que eu quero saber? O VO, né? Então, esse RA dividido por RA mais RF vai passar para o outro lado, tá? E daí vai dar a divisão, né? Vai ficar RA mais RF dividido por RA, tá? Que daí vai dar 1 mais RF sobre RA, ok? Se vocês lembrarem, esse ganho aqui, pessoal, é o ganho do não inversor, tá? É o ganho do amplificador não inversor. E daí vai aparecer um coeficiente aqui, pessoal, que é o ganho individual, tá? É o ganho individual de cada uma das entradas, tá? Só que aqui tem uma dificuldade, né, pessoal? Porque, que nem lá no amplificador inversor, quando eu trocava o resistor daquela fonte, quando eu trocava daquela, eu trocava o ganho só daquela fonte. Só que, por exemplo, se eu quisesse trocar o ganho do V1, eu ia ter que mexer no R1. Só que o R1 também aparece nos outros, tá? Então, os ganhos estão misturados, tá? Os resistores estão acoplados uns com os outros. Então, se eu quero mexer só no R1, eu teria que mexer no R1 e nos outros para compensar a mudança dele. Então, é terrível se a gente quiser ter ganho variável para cada um deles, tá? Então, o que eu teria que fazer? O normal é fazer o quê? É fixar esses resistores aqui e trocar só o ganho total. Tá? Então, ou colocar um divisor resistivo aqui, mas daí já começa a complicar. Tá? Então, o normal é deixar ganhos fixos para cada uma delas. Tá? Então, aqui eu fiz um caso, olha, onde eu coloquei esses resistores aqui, ó, do 1 até o N iguais. Tá? Chamei de R. Tá? Se eu fixar esses resistores aqui iguais, ó, então eu vou substituir aqui, ó, R, tudo R, tá? Todos os resistores são iguais aqui. Então, quanto que dá isso? Se eu tenho aqui, ó, quantos resistores eu tenho em cima? Eu tenho N-1 resistores, né? Porque é do 2 até o N, tá? Esse segundo aqui, ó, vai do 1 até o N, só que tá faltando um R2, né? Então tem N-1, tá? Aqui também tem N-1 resistores, né? Todos eles têm N-1, tá? Só que são N-1 resistores iguais, ok? Então, como é que é o resultante do paralelo de resistores iguais? Se eu tiver N resistores, é o resistor dividido por N. Tá? Então, nesse caso aqui, como tem N-1, vai dar R dividido por N-1. Tá?
E aqui vai ter R, né? Porque o resistor 1 é igual, né? Então aqui vai dar R mais. E esse paralelo aqui também vai dar R sobre N menos 1. Quando eu faço essa simplificação aqui, pessoal, isso aqui vai dar R dividido por N menos 1 sobre R. Opa! Isso aqui vocês podem fazer também. Isso aqui vai dar R mais R sobre N menos 1. Então, aqui vai ter R em cima e embaixo, né, pessoal? Vai cortar os R's, tá? Isso aqui vai ficar 1 sobre N menos 1 sobre 1, que daí aqui eu já vou tirar o mínimo embaixo, né? Vai ficar N menos 1. Aqui dividido por 1 vezes o que está em cima, vai ficar N menos 1 mais 1. Então, aqui vai cortar este com aquele, esse menos 1 com aquele 1 lá, e tudo isso aqui vai dar 1 sobre N, tá? Então, tudo isso aqui, pessoal, vai dar 1 sobre N, vezes V1, ok? Então, vai dar V2 sobre N, V3 sobre N, até o Vn, tá? Então, vai ficar... então, se eu tiver N entradas, vai ficar dividido por N. É como se eu estivesse fazendo uma média, tá? Então, teria 5 entradas, cada uma delas soma todos e divide por 5. Tá? Então, isso é a média, né? Então, estou calculando a média aqui, beleza? Isso é quando eu tiver todos os resistores iguais aqui, eu estou fazendo ganhos iguais, tá? Não estou colocando todos eles com o mesmo ganho, beleza? Então, nesse caso, eu não teria como variar o ganho de cada uma das entradas. Coloco os ganhos todos iguais e depois eu amplifico todos juntos com esses ganhos aqui, tá? Esta é a ideia, tá? Entendido? Dúvidas sobre isso aqui? Dúvidas, perguntas? Vocês ficaram em silêncio? Tranquilo. Tranquilo? Beleza, então vamos fazer um exemplo agora, bem rapidinho aí para a gente finalizar, então. Vou descartar isso aqui, tá? Beleza, então vamos vir para a prancheta aqui, vocês estão vendo a tela aqui? Sim. Tá, então vamos fazer este exemplo aqui para a gente finalizar a aula, tá? Então vamos lá, ó. Considere o sinal agora de 3 microfones, tá? 3 microfones, cada um com amplitude de 25 milivolts, tá? Projetar um circuito somador que eleve a amplitude do sinal para 10 volts e permita que todos os microfones sejam utilizados simultaneamente. E os 3 microfones devem ser igualmente amplificados, tá? Então vamos lá. Como é que a gente faz para analisar esse cara aí? Então, assim, ó, não precisa decorar a fórmula, né, pessoal? Tanto é que se a gente olhar para aquela fórmula de antes, lá é uma fórmula enorme, né? Que é bem difícil de... não tem por que decorar, tá? Então, na prova, a gente faria o quê? A gente pegaria e analisaria esse circuito aí na hora, tá? Não precisa pegar e ficar tentando decorar a fórmula, tá? Então, como é que fica? Vamos lá. Vou fazer mais aqui. Então, nós temos aqui a primeira fonte, tá? Com esse resistor aqui, tá? Temos aqui a segunda fonte, tá? E a terceira fonte, tá? Então, esses 3 caras vão vir aqui e eles vão entrar, então, numa entrada, num terminal positivo, né? Que é a entrada não inversora, tá? E daí vai ter aqui o amplificador não inversor, tá? E aqui vai estar o meu VO, ok? Opa! Então, aqui o RF está em cima aqui. RF, aqui está o RA, R1, R2, R3. Na verdade eu não queria ter desenhado assim, né? Eu queria ter desenhado com curto-circuito virtual. Tá, me passei. Então aqui, ó, porque eu desenhei a mesma coisa que estava ali em cima, não adianta nada. Então aqui, ó, vai ter um curto-circuito virtual entre o terminal positivo e negativo, né? Curto-circuito virtual aqui, ok? Então, eu vou desenhar de lado esse curto-circuito virtual, ele vai ficar assim, ó, tá? Então, nesse ponto, nós temos o resistor RF, tá? RF, e aqui temos o RA, ok? E aqui está o meu VO, ok? Então, nesse terminal aqui, ó, nós temos o VI menos, e aqui temos o VI mais, tá? Então, o VI menos nós já calculamos, é bem fácil, né? É só um divisor resistivo. É VO vezes
RF sobre RA mais RF, tá? Precisamos calcular o VI mais, tá? VI mais, ok? Aqui a gente pode fazer, eu vou fazer até diferente do que eu mostrei lá nos slides, tá? Vou fazer posso fazer esta análise aqui por nós, tá? Posso analisar esse nó aqui, ó, vai ficar até mais fácil, tá? Considerar que tem uma corrente vindo aqui, outra corrente vindo aqui e outra aqui, ó. Tem o I1, I2 e o I3, tá? E essa corrente aqui, ó, é zero, tá? Então, se a gente analisar, fazer uma lei de Kirchhoff das correntes no nó, o que nós temos? No nó ficou engraçado, né? Não está mais separado aqui, senão parece que está falando do, sei lá do que. Ok, então se eu fizer o somatório das correntes, eu tenho o quê? Tenho I1, I2 e I3 entrando no nó, fica I1 mais I2 mais I3 igual a zero, que é a minha tensão a minha corrente de saída, tá? Então, se a gente analisar o que nós temos no I1, é a diferença de tensão aqui, ó, sobre a resistência. Aqui também. E aqui também. Então, isso aqui vai ficar V1 menos. Quanto que eu tenho nesse terminal aqui? Ó? Eu tenho VI mais. Tá? Então, aqui é VI mais sobre R1 mais V2 menos VI mais sobre R2. E aqui eu tenho V3 sobre R3. Isso aqui é igual a zero. Ok? Então, daqui eu tenho que isolar o VI mais. Ok? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu tenho que separar esse cara aí, ó. Vou fazer mais para cima aqui. Então, eu tenho que separar esse cara aí. O que eu posso fazer? Ou eu posso tentar tirar um mínimo também, pode ser alguma coisa assim. Vou separar eles. Então, vai ficar V1 dividido por R1 de um lado e aqui vai ficar menos VI mais dividido por R1. Então, e daí eu vou pegar esse menos e vou jogar para o outro lado. Vai ficar assim, ó. Vai ficar V1 sobre R1 mais V2 sobre R2 mais V3 sobre R3. Tá? E do outro lado, eu vou pegar esse. Vocês veem que aqui tem VI mais com sinal negativo sobre R1, sobre R2 sobre R3. Todos com sinal negativo. Então, eu vou passar tudo para o outro lado. E vou colocar o VI mais em evidência. Então, vai ficar VI mais. E aqui vai ficar 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Ok? Tranquilo, né? E daí eu posso tirar um mínimo dos dois lados, né? Desse cara aí. Bem fácil. Opa. Então, vou tirar o mínimo de R1, 2 e 3. Isso aqui é o produto, né? Vezes R2 vezes R3. E R1 mais, ou vezes, né? Vezes R2 vezes R3. Então, aqui, isso aqui dividido por R1 dá 2 vezes o 3. Então, não sei se vai caber aqui. Vai ficar V1 vezes o 2 vezes o 3. Mais o V2 vezes, quando dividir por lá, vai ficar o 1 vezes o R3, tá? E aqui vai ficar mais o V3, tá? Vezes o 1 e o 2. Então dá uma permutação aí praticamente, tá? E aqui vai ficar VI mais vezes os mesmos coeficientes aqui, só que só os resistores, né? Vai ficar R2 vezes o R3 mais o R1 vezes o R3 mais o 1 vezes o R2, tá? E daí corta esses caras aqui, tá? Isola o VI mais aqui. Então aqui vai ficar, vamos colocar na ordem assim, o V1 vezes o R2 mais, troquei a ordem aqui só para ficar melhor. 3 mais o R1 vezes o R3, tá? E aqui vai ficar um númerozão louco aí, né? E V2 vezes
R1 vezes o R3 mais V3 vezes R1 vezes R2. Ok? Então agora a gente vai pegar e vai igualar esses caras aí, tá? Eu, como não sou bobo nem nada, eu vou pegar e vou copiar isso aqui, né? Porque eu tenho Ctrl C, Ctrl V aqui, olha só que beleza. Então vou levar lá para cima esse cara aí, ó. E vou, eita. E vou pegar e vou igualar esses dois termos aí, tá? Vou colocar mais para cima, vou colocar aqui, ó. Tá? Isso aí, pessoal, eu vou igualar com essa outra parcela ali, ó, né? Que é VO vezes RF, né? Sobre RA mais RF, tá? Porque isso aqui é quem? Esse cara aqui é o V menos, né? VI menos, e esse aqui é o VO mais, ou VI mais, né? É o VI mais, tá? Então, igualei esses dois caras, é isso aí, né? Então, eu só vou pegar e vou multiplicar esse cara aqui, vou isolar o VO, né? Ok? Então, eu vou copiar de novo esse cara aqui, né? Porque... Beleza, né? Isso aqui, ó. E daí vai passar multiplicando, isso aqui vai dar 1 mais RF sobre RA. E tá aí a nossa equação aí, ok? Beleza, então o que nós temos que fazer agora? Vamos voltar para o nosso enunciado, tá? Temos a equação do ganho. Então, aqui acontece o seguinte, a gente sabe que a gente quer amplificar igualmente os microfones, tá? Então, para fazer isso, o ganho que está multiplicando o V1 tem que ser igual ao que está multiplicando o V2, que tem que ser igual ao que está multiplicando o V3, tá? Então, essa parcela aqui, ó, tem que ser igual a essa, que tem que ser igual a essa, tá? Então, eu não vou escrever tudo de novo aqui, pessoal, mas esses termos têm que ser todos iguais. E eu só consigo fazer isso quando o R1 for igual ao R2, que for igual ao R3, que for igual a R, tá? Que eu chamei de R, tá? Quando eu substituir isso aqui, ó, vocês vão ver que isso aí vai dar, VO vai dar 1 mais RF sobre RA vezes V1 mais V2 mais V3 sobre 3, ok? Então vai dar esta equação aí, tá? E daí nós vamos ter que substituir então os valores aqui, né? Os valores da nossa que foi dado, que é 25 mili, tá? É 25 mili. E esse amplificador, pessoal, ele é não inversor. Então, quando eu colocar 25 mili nos três, tem que dar mais 25 mili na entrada, tem que dar mais 10 volts lá na saída, ok? Então, eu vou pegar e vou substituir. Eu vou pegar isso aqui, colocar um pouquinho para o lado aqui. Aqui, ó, tá? Então, substituindo isso, vai ter que dar aqui mais 10, tá? Vezes, igual, né? 1 mais RF sobre RA, tá? E aqui vai ter que dar 25 mili mais 25 mili mais 25 mili. Opa. 25 mili sobre 3 aqui, né? Então, isso aqui, pessoal, vai dar quanto? Vamos pegar uma calculadora aqui para nós. Então, isso aqui vai dar 25 mili, né? 25 mili. Vai dar 25 mili, né, também, porque vai dar vezes 3, né? 3 vezes 25 dividido por 3, né? Vai dar 25 mili. Vai passar para o outro lado dividindo, né? Então, vai dar 10 dividido por 25 mili, né? Isso aqui vai dar um ganho de 400, tá? Então, esse cara vai passar para o outro lado. Vai dar... Vamos colocar os valores, né? 10 sobre 25 mili igual a 1 mais RF sobre
RA. Então, isso aqui vai dar 400, né? Passar esse cara para o outro lado, já vou colocar direto aqui, sobre RA. Então, isso aqui vai dar 399, né? Ok? Daí, então, vou ter que colocar alguns valores aí também, né? Mesma coisa de antes, né? Que valores que, Conrado, aí, que valores que nós vamos colocar aí? Chuta um número aí para nós. 10K. 10K. 10K é um número bom, né? Daí que tem espaço aí. Eu vou colocar aqui embaixo, depois eu ajeito e coloco na mesma folha, né? Tá? Então a gente vai colocar aqui um RA de 10K. E todos os nossos resistores lá em cima também a gente pode colocar 10K, porque eles têm que ser iguais entre si. Tá? Então o R1 pode ser igual ao R2, pode ser igual ao R3. Vamos 10K aqui. E daí o nosso RF, ele tem que ser 399 vezes o nosso RA. Tá? Aqui vai dar um número grande, talvez 10K fica até muito grande mesmo, vai ficar 399 vezes, vai dar 3.9 mega, né? Vamos fazer o seguinte, vamos diminuir um pouquinho esse valor só do RA ali. Vamos colocar uns 2.2K, pode ser? 399 vezes 2.2K. Opa, isso aqui dá 877.8, tá? Só esse valor aí, para não dizer que a gente usou 10K todas as vezes, né? Só para não ficar um número muito grande ali, não passar de mega, tá? Isso aqui dá 877.8. Não, na verdade é 877.8. K. Ok? Então é bem tranquilo, né? Mais ou menos esses valores aí. Ok? Certo. Tranquilo, né? Então é Tranquilo. bem tranquilo, né? Aqui, esse aqui eu acho que de todos eles é um pouquinho mais complicado por causa dessas que tem que calcular essa tensão a partir de. E vai depender de quantas fontes tiver, né? Quanto mais fontes, mais complicado fica. Só que se a gente considerar que os ganhos vão ser iguais, né? Então a gente já poderia ter assumido que o R1, 2 e 3 fossem iguais aqui já no início. Daí seria bem mais tranquilo. Não precisaria ter feito todos esses cálculos aí, tá? Mas isso aí, daí tem que saber, né, que esses reatores seriam iguais, tá? Então é bem tranquilo, ok? Então, de tarefa de casa, peguem e simulem esse amplificador aí no P5, tá? Peguem, montem esse que vocês vão montar que é igual esse aqui. Daí daqui é só modificar e simular o outro para ver se ele dá os ganhos certinhos, tá? Na próxima aula, daí eu até mostro para vocês como é que faz no LT Spice também. O LT Spice é bem semelhante. E lá a gente pode simular, então, componentes reais, né? Nós vamos pegar um amplificador exatamente aquele que a gente tem no laboratório. Tá? O TL84, o LM741, que a gente tem em sala de aula, a gente pode pegar direto e ficar exatamente igual ao da aula prática, tá? O que a gente já fez em algumas aulas práticas foi o seguinte, a gente pegar e fazer a simulação, tá? A simulação no LT Spice e exportar os pontos, né, da simulação, né, o gráfico, e montar esse circuito na prática, né, montar esse circuito na prática e exportar os pontos do osciloscópio, né, botar as ponteiras lá, salvar num pendrive, e daí levar esses dois arquivos para o MATLAB e plotar e mostrar que eles dão iguais. Tá? Isso aí, se a gente fizer aula prática lá no suplementar, a gente faz daí. Fica bem jóia para mostrar que a prática e a simulação são são idênticas praticamente. Com o Simulink? Pode ser com o Simulink, mas o MATLAB ele porque quando salva no pendrive lá no osciloscópio, ele salva em formato de pontos, né? Cada tanto tempo ele salva um ponto, então tu consegue plotar ele no MATLAB, tá? as curvas do osciloscópio. E do LT Spice, quando tu simula, ele também salva um arquivo de pontos. Então tu pode plotar o gráfico do LT Spice no MATLAB. Tá? No caso, vários pontos, né? Milhares. Ele salva milhões de pontos. Aqui também, ó, se vocês pegarem, ó, aqui no LT Spice,
no PSIM. E vocês virem aqui, ó, salvar. Salvar como? Tá? E você pegar e salvar aqui, ó, como TXT, tá? Ou pode ser esse aqui, ó, tab separated text file, que é arquivos do Excel, tá? Salvar aqui, ó, chamar de pontos aqui, tá? Vou pegar e vou salvar no meu desktop aqui. Área de trabalho, pontos, tá? E vocês virem aqui, tá aqui, esse arquivo aqui, ó, tá? Para bagunça aí dos... Vocês virem aqui, ó, e abrir ele, ó. O que tem aqui dentro? Tá todos os pontos da simulação, ó. Então, a primeira coluna aqui, ó, é time, ó, tempo, tá? O segundo é o V1, o V2, o V- e o VO, tá? Então, se vocês pegar esse arquivo e importar no MATLAB, vocês conseguem plotar lá. Daí vocês podem manipular o gráfico para deixar ele do jeito que vocês querem, né? Não só aquela curva do PSIM. Então, por exemplo, quando tem que botar num relatório e não querem pegar do PSIM, vocês podem plotar vocês mesmos, né? Tá? Vocês só vão lá no MATLAB e importar. A única coisa que tem que fazer, pessoal, é tirar a primeira linha. Tá? A primeira linha desse arquivo tem texto e o resto são números. O MATLAB não gosta muito. Então você tem que vir aqui, ó, e apagar a primeira linha e daí salva. Tá? E daí vai lá no MATLAB e importa. Isso que eu posso mostrar numa aula como é que faz também. Lá para aula prática vocês vão ter que fazer igual. Daí eu posso mostrar. Posso gravar um vídeo mostrando. Tá? Fica mais fácil. Show. Não sabia. Beleza? Beleza. Bem jóia. Beleza, pessoal? Então tá. Por hoje é isso. Até amanhã daí. Perfeito. Falou. Até amanhã. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Para.